Em abril de 1945, o Exército Vermelho alcançou a linha do rio Oder. O mundo agora voltava seus olhos para Berlim, enquanto os soviéticos se preparavam para dar o golpe final contra a Alemanha nazista. A Segunda Guerra Mundial na Europa estava chegando ao seu desfecho. Determinados a resistir até o último homem, os soldados de Hitler planejavam uma última e desesperada defesa da capital do Reich. À frente deles, uma força esmagadora foi reunida para realizar um triplo ataque ao eixo de Berlim, com o objetivo de cercar e capturar a cidade em poucos dias. Junte-se a nós nesta jornada épica pela Segunda Guerra Mundial. A primeira frente bielorrussa de Zhukov estaria no centro do ataque, enquanto a primeira frente ucraniana, comandada pelo Marechal Ivan Konev, atacaria ao sul, avançando em direção a Potsdam e Dresden. Para completar a operação, o Marechal Konstantin Rokossovski, da segunda frente bielorrussa, teria a missão de conter as forças alemãs ao norte, evitando que reforçassem Berlim. A logística do Exército Vermelho estava no limite. Engenheiros soviéticos trabalhavam dia e noite, construindo centenas de pontes e milhares de barcos de assalto para cruzar o rio Oder. Os estrategistas soviéticos precisavam organizar o deslocamento de 29 exércitos e criar grupos de choque que pudessem romper as linhas defensivas alemãs. Quando tudo estivesse pronto, o Exército Vermelho marcharia sobre Berlim com uma força de 2,5 milhões de homens bem equipados, 6.250 tanques e canhões autopropulsados, além do apoio de 7.500 aeronaves. A Wehrmacht construiu uma série de linhas defensivas bem elaboradas, bloqueando o caminho para Berlim. No entanto, essas posições eram defendidas pelos restos do grupo de exércitos Vístula e do 4º Exército Panzer. A guarnição da cidade, combinando forças alemãs e voluntários estrangeiros das Waffen-SS, totalizava cerca de 750 mil soldados, além de 1.519 tanques e canhões de assalto e 2.200 aeronaves, muitas delas em condições precárias de uso. Esses números, embora impressionantes no papel, escondiam uma realidade bem mais frágil. A maioria das forças estava muito aquém de sua capacidade combativa. Mesmo com a liderança de veteranos endurecidos pela guerra no leste, as tropas eram formadas por uma mistura de soldados feridos, inaptos e até por meninos da juventude hitlerista. Além disso, cerca de 60 mil dos defensores vinham de batalhões da Volkssturm, uma milícia mal treinada e mal armada. A infantaria alemã também não poderia contar muito com seus recursos blindados e aéreos, já que era praticamente impossível manter os veículos operacionais com as escassas reservas de combustível sintético. Isso foi resultado direto dos bombardeios aliados sobre as fábricas alemãs. O moral das tropas continuava a despencar, com a maioria dos homens sofrendo de desnutrição, e poucos ainda acreditavam na promessa de uma vitória final. Mesmo assim, a propaganda nazista se esforçava ao máximo para convencer a população de que as tão esperadas Wunderwaffen, as armas maravilhosas de Hitler, iriam mudar o rumo da guerra. Durante toda a Batalha de Berlim, 3 enormes torres Flak desempenharam um papel crucial, com sua artilharia pesada dando suporte às forças terrestres. Essas torres eram majoritariamente controladas por jovens de 16 a 18 anos, que serviam como auxiliares da Luftwaffe. Na madrugada de 16 de abril, milhares de lançadores de foguetes Katyusha e canhões de campanha da frente de Zhukov abriram fogo contra as posições alemãs nas colinas de Silow. A quilômetros de distância, nos subúrbios orientais de Berlim, as casas tremiam enquanto os cidadãos aterrorizados ouviam o início da devastação que se aproximava. Ao mesmo tempo, os tanques pesados e as forças de elite de assalto soviéticas avançavam implacavelmente. A inteligência alemã, já ciente da ofensiva iminente, havia retirado muitas das tropas de primeira linha para posições mais seguras na retaguarda. O que se seguiu foi um verdadeiro massacre. As tropas soviéticas foram dizimadas enquanto tentavam cruzar as planícies alagadas e enfrentar os campos minados preparados pelos alemães. Preocupado, Zhukov ordenou que seus 2 exércitos de tanques atacassem imediatamente.
No entanto, quando os blindados soviéticos finalmente se aproximaram das colinas de Seelow, foram emboscados por canhões de 88 milímetros, tanques Tiger I e uma infantaria alemã bem entrincheirada, armada com os letais Panzerfaust. O progresso foi quase nulo ao final do primeiro dia de combate. Levaria ainda mais 3 dias até que os exércitos soviéticos conseguissem romper a última linha defensiva alemã. Stalin, irritado com a demora, viu a frente de Konev no sul obter mais sucesso. Em 18 de abril, seus exércitos de tanques já haviam cruzado o rio Oder, avançando em direção à capital. Com poucos reforços e munições escassas, os defensores sobreviventes foram forçados a recuar em ambos os setores. Com as defesas alemãs desmanteladas no sul e no centro, e as tropas vitais no norte presas em combates pesados, o caminho para Berlim estava finalmente aberto. Sem suprimentos para continuar lutando, o moral das tropas alemãs começou a desmoronar. Milhares de soldados cercados se renderam, enquanto desertores e refugiados se dirigiam em massa para a cidade condenada. No dia 20 de abril, o aniversário de Hitler foi interrompido por intensos bombardeios da artilharia soviética nos subúrbios ao nordeste de Berlim. Enquanto isso, Zhukov e os exércitos de tanques de Konev iniciaram uma corrida frenética para alcançar os arredores da capital. Ao mesmo tempo, desertores e civis acusados de covardia eram fuzilados sumariamente por toda a cidade. Na manhã seguinte, a artilharia soviética lançou outra barragem devastadora contra o centro de Berlim, enquanto os remanescentes do 56º Corpo Panzer, sob o comando do general Helmut Weidling, realizavam uma retirada desesperada em direção à capital. Os últimos defensores alemães tentaram, sem sucesso, impedir o avanço dos exércitos de Zhukov pelos flancos sudoeste e norte. Com as forças esgotadas, eles conseguiram apenas atrasar o inimigo. Naquela noite, as tropas de Zhukov e Konev alcançaram os limites da cidade. No desenrolar da batalha, o Führer alemão ainda acreditava que um contra-ataque massivo pelas forças exauridas do recém-criado exército de Steiner prenderia os invasores soviéticos dentro de Berlim. O plano de Hitler incluía uma manobra conjunta com o 9º Exército contra os flancos de Zhukov, semelhante ao movimento que aconteceu com os alemães em Stalingrado 2 anos antes. Contudo, quando ficou evidente no dia seguinte que o exército de Steiner não tinha homens nem munição suficientes para lançar qualquer ofensiva, o líder alemão admitiu pela primeira vez que tudo estava perdido. Em 16 de janeiro de 1945, ele se mudou para seu abrigo subterrâneo, o Führerbunker, acompanhado por sua equipe sênior, onde ficou até o fim. Apesar do fracasso de Steiner, Hitler nomeou o general Weidling como comandante do setor defensivo de Berlim, que contava com apenas 45 mil homens da Wehrmacht e da Waffen-SS, outros 40 mil da Volkssturm e 60 tanques praticamente sem combustível, enquanto cerca de 1.500.000 soldados soviéticos cercavam a cidade. Além disso, Hitler colocou o SS Brigadeführer Wilhelm Mohnke como comandante de batalha à frente do Distrito Governamental Central, incluindo a chancelaria do Reich e o Führerbunker, com pouco mais de 2.000 homens sob seu comando para a defesa final. Como era esperado, os exércitos de Zhukov expulsaram os defensores dos subúrbios leste e sudeste até o fim do dia 23, enquanto outras frentes apertavam o cerco em torno dos flancos da cidade. Os combates se intensificaram no sudeste, onde 330 voluntários franceses, comandados pelo SS Brigadeführer Gustav Krukenberg, formaram o batalhão de assalto Charlemagne e se juntaram à 11ª Divisão Panzergrenadier SS Nordland. A chegada dos franceses reforçou a divisão, cujos regimentos da Noruega e Dinamarca já haviam sido dizimados. Com a derrota inevitável se aproximando, muitos defensores começaram a se render, enquanto outros continuaram a lutar de forma fanática com ataques isolados. No sudeste, após intensos combates, os soviéticos capturaram a sede da Gestapo na Prinz Albrechtstraße, mas logo foram repelidos por um contra-ataque da Waffen-SS. Quando a divisão Nordland recuou em direção a Hermannplatz, os franceses da Waffen-SS, liderados por Henri-Joseph Fenet, junto com 100 membros da juventude hitlerista, destruíram 14 tanques soviéticos. Na tarde daquele dia,
As 2 últimas cruzes de cavaleiro do Terceiro Reich foram entregues a Eugène Vallot, que havia destruído 8 tanques pessoalmente, e a Friedrich Herzig, ambos da Waffen-SS. O cerco soviético a Berlim estava completo, mas Hitler reafirmou sua decisão de permanecer na capital. À medida que os exércitos soviéticos avançavam, eles se aproximavam da linha defensiva interna que protegia o distrito governamental, e Zhukov se preparava para o golpe decisivo. Até o final do dia 29, o 8º Exército de Guardas já havia rompido as defesas fortificadas de Tiergarten. Enquanto isso, o 3º Exército de Choque estava prestes a alcançar seu prêmio final, o Reichstag, o antigo edifício parlamentar, amplamente considerado o coração simbólico do Terceiro Reich. Capturá-lo seria o auge de todo o esforço de guerra soviético. Em uma estranha ironia, a defesa desse último símbolo do Reich ficou em grande parte nas mãos de combatentes estrangeiros da SS, especialmente os da divisão francesa Charlemagne. Na manhã seguinte, a artilharia soviética abriu fogo e, em seguida, centenas de tropas de assalto avançaram. Após um intenso tiroteio, os homens do Exército Vermelho alcançaram a entrada principal do Reichstag, iniciando um combate brutal corpo a corpo contra as unidades da SS dentro do edifício. Após horas de luta violenta, a bandeira vermelha foi finalmente hasteada no topo do Reichstag pelos sargentos Mikhail Yegorov e Meliton Cantaria. Os dias do Terceiro Reich chegavam ao fim. No desenrolar desse momento histórico, um evento ainda mais significativo ocorria a apenas 1 quilômetro de distância. Com as tropas soviéticas cada vez mais próximas de seu abrigo subterrâneo, Hitler sabia que o fim havia chegado. Após autorizar o general Weidling a tentar uma fuga tardia, ele começou a se despedir de seus apoiadores mais próximos, envenenou seu cachorro Blonde e, em seguida, retirou-se para sua sala, onde tirou sua própria vida ao lado de sua esposa, Eva Braun. Mas a morte de Hitler não pôs fim imediato à luta. O novo chanceler, Joseph Goebbels, rejeitou a demanda de Stalin por uma rendição incondicional da guarnição alemã. Isso levou o Exército Vermelho a intensificar os ataques, explodindo as últimas posições defensivas até que a resistência foi reduzida a poucos bolsões isolados. Depois de Goebbels dar fim à própria vida naquela noite, o caminho para a paz em Berlim finalmente se abriu. Às 6 horas da manhã de 2 de maio, o general Weidling ordenou oficialmente que suas tropas depusessem as armas. A captura de Berlim custou ao Exército Vermelho cerca de 78 mil soldados mortos e mais de 274 mil feridos, em uma série de combates brutais contra a resistência alemã nas ruínas da capital. Do lado alemão, as perdas foram igualmente devastadoras, com cerca de 100 mil mortos, mais de 200 mil feridos e 480 mil prisioneiros. Embora algumas forças alemãs continuassem a lutar por mais alguns dias, a guerra na Europa efetivamente chegava ao fim. Se você gostou desta história, curta e compartilhe este vídeo. E não se esqueça de inscrever-se no canal Lado B da História.